Se pegarmos a Bíblia Sagrada no livro de Juízes, capítulo 14, Juízes, capítulo 14, a Bíblia diz aqui: e desceu Sansão a Timna. Essa palavra Timna, esse local, significa terreno dividido. Naquela época, os nomes tinham um significado muito grande e eram reais. Se levava muito a sério isso. Você conhece o caso principal de Abrão, que não significa nada, para Abraão, pai de muitas nações. Então, aquilo ali assumia então aquela responsabilidade, coisa séria. Se alguém chegasse para Abraão e falasse: qual é o seu nome? Abraão. Ué, cadê seus filhos? Tudo uma questão de fé. Tanto é que ele é o pai da fé, podemos dizer assim. Então o nome tinha um significado muito grande. E o Sansão foi para Timna, terreno dividido. Para que foi para lá? E vendo em Timna uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Fugir de toda aparência do mal. A raposinha começa a fazer mal à vinha, não é o problemão. Talvez você não vê problema naquilo, mas ali já é uma porta aberta para o inferno entrar. Ele não tinha que ter relacionamento com mulher fora da família, mas ele foi para lá, embora Deus até permitisse, como no caso até do Abraão, né, aquela permissão, né, da Sara dar a concubina para ele, mas Deus falou que não seria desse jeito. Mas embora ele foi e fez desse jeito. O Ismael teve a bênção de Deus também, mas não era o filho da promessa. Enfim, fugir de toda aparência do mal. Ele foi e se casou com essa mulher. Sansão se envolveu com uma mulher filisteia, um povo opressor do povo de Israel, mesmo sendo separado de Deus, mesmo sendo uma pessoa diferente, se mistura. O nosso Deus não é um Deus de mistura, irmãos. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez o quê? Fez separação entre a luz e as trevas. Não há comunhão, irmãos, das trevas com a luz. Então o que Deus fez? Separação. Deus nos tirou do inferno, irmãos. Deus tirou você do seu pecado, separou você do seu sofrimento, da sua prisão. Digam graças a Deus, igreja. Daquele pecado que corroía, que acabava com você. Deus separou você, Deus tirou você para Ele. Deus me tirou para Ele. O nosso Deus não é um Deus de mistura. Não, Deus entende o meu pecado, Deus entende a minha fraqueza. Deus não entende pecado, irmãos. Pecado é pecado e vai levar a pessoa para o inferno. Deus não entende pecado. A conversa de que Deus me aceita do jeito que eu sou, isso é conversa de pecador. Isso é conversa fiada de quem quer continuar pecando, irmãos. Deus me aceita assim. Deus não aceita, irmãos. Não vai ter lugar para pecador no céu, irmãos. Senhor, no teu nome expulsei demônios, no teu nome eu fiz isso, no teu nome. Ele vai olhar e vai dizer: eu não vos conheço. Não tem, irmãos.
Nosso Deus não é um Deus de mistura. Ou servimos a Ele, ou não servimos. Ou estamos dentro, ou estamos fora. Ou somos do Senhor, ou não somos do Senhor. Digam graças a Deus. Depois ele quebra princípios e trata com leveza. Juízes capítulo 14, o versículo é o 8. E depois de alguns dias voltou ele para tomar, no caso a mulher, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que o corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel, e tomou-os nas suas mãos e foi-se andar, e comendo dele, e foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomaram mel do corpo do leão. Isso aqui eu vou até falar depois, falar um pouquinho mais sobre isso aqui. A queda começa quando normalizamos o que Deus disse que é para evitar. As pessoas estão começando a achar o pecado normal. Aquela ação errada, normal. Isso é um sinal de que já estamos longe. Se você pegar a Bíblia Sagrada, diz aqui, que ele apartando-se do caminho. Quem é o caminho, irmãos? Quem é o caminho? O que Jesus disse? Eu sou o caminho. O caminho é Jesus, irmãos. O caminho é a palavra de Deus. E por que a gente está se apartando do caminho? Por que a gente está deixando o caminho, irmãos? Olha só que coisa interessante aqui. Leão morto significa problema antigo. Ele matou o leão. Leão morto significa problema antigo, pecado antigo. E aquilo que matamos um dia, não podemos sair do caminho para vê-lo. Aquilo que você matou, não volte a vê-lo. Cada um aqui sabe qual foi o seu pecado que foi morto. Nós tínhamos um pecado e ele foi morto lá no caminho. Quando conhecemos Jesus, ele foi morto, foi destruído. Você não tem que voltar lá para ver como é que está, porque o diabo é safado. O diabo não presta, irmãos. Ele não é aliado de ninguém, não é amigo de ninguém. O diabo é tão sujo que ele colocou no pecado aquilo que era para estar podre. Botou mel. E o pecado é o quê? Doce. Como mel. Eu pergunto, o mel é ruim? O pecado então não é ruim, irmãos. O pecado é doce. Mas segundo a Bíblia, ele amarga como fel no final. Isso aqui é um alerta do Espírito Santo para a nossa vida. O pecado que você matou, esquece. Você não tem que ver, eu vou provar que eu sou, eu não tenho que provar nada. Abstende-vos de toda aparência do mal. Precisamos matar aquilo que é carnal e matar para sempre. Há pessoas deixando o caminho para visitar o leão morto, o pecado antigo. O que era para gerar carniça, podridão, gera mel, somente para tirar a Sansão do caminho. O diabo vai querer fazer de tudo para tirar você do caminho. Então ele vai trazer para aquele seu pecado mel. Ah, não é bem assim, né? Foi a Eva lá que mostrou para o marido, falou assim, poxa, a árvore não é tão ruim assim. A serpente falou para Eva lá, olha só como é que é bonita. Olha que fruto bonito. Árvore para dar entendimento. Que mal tem nisso? Ela olhou, realmente o fruto é bonito. Então, come. O pecado não foi sexo não, irmãos.
Porque Deus já tinha abençoado o sexo. Crescei e multiplicai. Deus já tinha abençoado. A bênção no casamento. Não existe pecado naquilo que é puro. E o sexo com marido e mulher é bênção. Digam graças a Deus, irmão. É bênção, é puro. O pecado foi desobediência. Deus disse, não come. Ela foi lá e comeu, desobedeceu. O pecado é a desobediência. E a Eva desobedeceu a Deus. Adão desobedeceu a Deus. Então o diabo vai pintar uma imagem de que não tem problema no seu pecado, não tem problema no seu erro. Tem e vai trazer grandes prejuízos. A gente está vendo aqui o Sansão com essas pequenas quedas. Se você ler o texto ainda aí de Juízes, capítulo 14, capítulo 15, você vai ver que ele venceu um exército, ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. E segundo a Bíblia Sagrada, o jumento, a queixada ainda estava fresca. Então ele tocou no quê? Num animal morto. Mas teve vitória. As pessoas vão deixando a obediência à palavra de Deus, mas vai tendo algumas vitórias. Cuidado, irmãos. Cuidado. Ele teve essa festa do casamento dele com aquela mulher, uma filisteia, e fez uma festança. E nessa festança teve bebida. Quando ele encontrou o leão, a Bíblia Sagrada diz que ele passava no meio como é que fala? É parreira, né? De uvas, é parreira? É parreira ou videira? Agora eu confundi. É videira ou parreira? Parreira, né? Ele passou no meio da parreira. Para que ele vai passar, irmãos? É a pessoa que se acha melhor do que o outro. Aí tem um pecado ali, fala, não, vou passar, não vai me acontecer nada. Fugir de toda aparência do mal. É aquele filme picante. Você coloca lá e você vai assistir, fala, não vai acontecer nada. Para que você vai passar no meio da parreira? Para que você vai emprestar os seus olhos? Não existe super-homem, irmãos. Super-mulher, Mulher Maravilha. O jovem vem falar comigo que quer namorar. Namorar, todo mundo vai ter que namorar para casar. Mas eu sempre falo a mesma coisa. Parece que eu não tenho outra coisa para dizer. Vigia. Não fica sozinho. Não tem super-homem, não tem super-mulher. Deus fez macho, Deus fez fêmea. Não tenha amizade de homem casado com outra mulher que não seja dele. Não tenha amizade de mulher casada com um homem que não seja o dela. A coisa vai dar ruim. Teve um jovem que eu aconselhei da mesma forma. Veio falar comigo, que ia namorar. Eu falei, já falou com os pais? Falou. Se os pais já disseram sim, quem sou eu para dizer que não? Então eu só vou dizer aquilo que eu tenho que dizer. Vigia. E mesmo conselho, não fica sozinho. Você é homem, ela é mulher. Ah, sou de Deus. Ela também vai dizer que é de Deus. Mas é carne. É carne, irmão. E a Bíblia diz que a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Falei, então vai lá. Passou um mês. Veio a notícia que a menina estava grávida. Sabe o que é isso? É isso, é você achar que pode passar no meio da parreira.
que pode voltar lá no leão, porque não vai acontecer nada. Aí chega lá, o diabo põe mel para você. Tudo isso foi acontecendo na vida de Sansão. Até quando ele conheceu a Dalila. E ali ele por 3 vezes mentiu. Mentira é do diabo. Você não pode mentir nem por brincadeira. Ele mentiu 3 vezes, depois disse a verdade, descobriu a verdade. Juízes capítulo 16. Capítulo 16, versículo 19. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, muito amorosa, né? E chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Ele desobedeceu a Deus. Segundo o voto do nazireado, se ele fizesse qualquer coisa errada, ele deveria rapar a cabeça e começar tudo de novo. Agora ele entregou a verdade para Dalila. A Dalila pede para alguém arrancar as tranças dele, arranca as tranças dele e retirou-se dele a força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse Sansão: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Quando a Eva comeu o fruto e deu para o marido, o missionário tem uma mensagem que ele parafraseia aquela cena. Ele fica contando tipo uma historinha. Ele fala assim, que a Eva chegou com o fruto já mordido pela metade. A hora que o Adão viu aquilo, falou: Eva, misericórdia, o que se fez? E ela falou, isso é parafraseando, tá? Não está na Bíblia. E ela disse: calma, Adão, é o fruto que Deus falou. O que ele disse? Que eu ia comer e ia morrer, ó. Comi e estou viva. Às vezes, irmão, você faz o pecado e continua bem. Só que Deus já não está mais com você. Deus tinha saído do homem. O homem estava sem Deus agora. Sansão não percebeu, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Fortes aqui, irmãos, muito forte. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Na NTLH, Dudu já sabia, né? Dudu já está por dentro. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles. Pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Não pode. Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Não tem nada. Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo de Deus, do Deus vivo. Como o próprio Deus já disse: eu vou morar e viver com eles. Gostei que o pastor Maico falou assim, que é igual um namoro. Quando eu gostei da minha esposa, ela gostou de mim, a gente chegou a uma conclusão: viver juntos. Então, para viver juntos, a gente tinha que casar.
Por quê? Porque eu vi nela a mulher que eu precisava. Ela viu em mim o homem que ela precisava. Acabou. Não tem outra mulher, não tem outro homem. Eu fui para ela, fui preparado para ela, ela foi preparada para mim. Então aí a gente chega à conclusão de morar juntos. Vamos casar para a gente morar juntos, viver juntos. Deus, irmãos, quando a gente está numa comunhão com Ele grande, que agrada a Ele, que deixa Deus feliz, Ele quer casar com você. Ele quer morar com você, conforme está aqui, está aqui na Bíblia Sagrada. Eu vou morar e viver com eles. Eu não podia morar e viver, antes de namorar com ela, eu quase fiquei noivo com a moça. Foi por Deus que eu não casei com ela, irmãos. Foi por Deus. Por isso que o namoro, irmãos, namoro é para ver. E se você começa a ver coisas anormais agora, foge. Você pode chorar um pouco agora pela falta, mas, meu irmão, depois que casar já era. E a minha esposa está aqui, ela sabe disso. Deus me livrou. Mas os namoros já começavam a mostrar, sabe, falhas, coisinhas, que você fala, isso não é normal. Isso não é normal. Eu cheguei a namorar com essa moça, quase que fiquei noivo com ela. O pastor Jaime também fala que ele estava noivo com a moça para casar. Só que ela falou assim, que ele estava muito envolvido com a obra, e ela falou com ele, você escolhe ou Jesus ou eu. E ele falou assim, eu amo você, mas eu amo mais Jesus. E Deus abençoou ele. Então, Deus quer viver com a gente. Santidade requer exclusividade. Você passa a ser propriedade exclusiva de Deus. Digam graças a Deus. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. O meu povo. Amém, Jesus? E o Senhor Todo-Poderoso diz, saiam do meio dos pagãos. Aí, meu irmão, é o conselho dele. Saia do meio dos pagãos, saia do meio do pecado, saia daquilo que é errado. E separem-se deles. Não toquem em nada que não seja, em nada que seja impuro, e então eu aceitarei vocês. Não toquem em nada que seja impuro, então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês, vocês serão meus filhos e minhas filhas. Falem graças a Deus. Então Sansão, mesmo com pequenos erros, continuava tendo suas conquistas, continuava tendo suas vitórias, até chegar essa hora, que como um casamento, a minha esposa não aceita me dividir com outra mulher. Qual é a mulher que vai aceitar? E vice-versa, eu não aceito dividi-la com outro homem. Qual é o homem que vai aceitar? Só se tiver demônio aí no meio. Só se tem demônio aí no meio, tem uma pombagira desgraçada aí no meio. Se ela não aceita me dividir com outra mulher, se eu não aceito dividi-la com outro homem, por que Deus tem que me aceitar eu me dividindo com pecado? Aí vinha aquela conversa, né? Deus me aceita do jeito? Não aceita. Se uma mulher com sã consciência não aceita que o marido seja dividido com outra mulher, Deus não vai aceitar também não. Deus não aceita dividir você com pecado. Digam graças a Deus, irmãos. Deus não aceita. E ele viu que Deus já não estava mais com ele. Eclesiastes, capítulo 5.
Perdão, 5 não, capítulo 8, Dudu. Capítulo 8, versículo 11. Na ARC, por favor. Isso. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra. Quem ouviu falar, graças a Deus? Então, o juízo sobre a má obra não se executa logo. O cara pega a queixada de jumento, consegue matar, tem vitória. Mata um leão, faz isso, faz aquilo, vai tendo algumas vitórias. Mente uma vez, vem o pessoal, ele consegue vencer. Mente uma segunda vez, vem o pessoal, ele consegue vencer. Mente a terceira vez, vem o pessoal para prender ele consegue vencer. Vai tendo vitórias. O juízo, às vezes, não é executado logo. Por isso, olha só, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Aí ele vê que não está acontecendo nada, ele fala, viu, você está aí com toda a sua santidade, você está aí na igreja, você está aí buscando Deus, e Deus me aceita do jeito que eu estou tendo vitória, estou prosperando, estou conseguindo isso, estou conseguindo aquilo. Foi o caso do Asaf, o Salmo de Asaf, Salmo 73, põe para mim, Dudu, rapidinho, Salmo 73, depois eu volto para ir para o Eclesiastes. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quem crê nisso fala graças a Deus. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Motivo, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, ainda são soberbos, vestem-se de violência como de um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui, água de copo cheio se lhes espremem, e dizem, como sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Você está vendo aí? É o ímpio. E tira onda com a nossa cara. Porque as coisas dão certo para ele e aparentemente não dão tão certo para mim e para você. Põe no versículo 17, Dudu. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Volta para Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes, e os dias se lhes prolonguem, olha só, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Mas ao ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus, ele não respeita a Deus. Quem não respeita a Deus, irmãos, o juízo de Deus vai ser executado. Se não for aqui, vai ser na eternidade. E às vezes vai passar por aqui sem que seja executado. E ele vai se enganando, achando que está tudo certo com ele, porque, como o pastor Jaime disse, não se iluda com o aparente sucesso de alguém. Sucesso não quer dizer nada, irmãos. Porque as coisas estão dando certo, não quer dizer nada. Não vai pensando, irmãos, que o seu erro, outro erro, após outro erro, vai te dar a condição de vencer sempre.
E principalmente vencer no dia do juízo, da eternidade. Guarde essa palavra no seu coração, em o nome de Cristo Jesus. Seja para meditar. Não volta, irmãos, no caminho para ver como é que está o seu pecado, o seu antigo pecado. Esse negócio do Facebook aí, ver umas amiguinhas da antiga, aí vai querer ver como é que está, foge disso. Foge de toda aparência do mal. Digam graças a Deus, irmãos. Não tem que ver como é que está o seu antigo pecado, porque você vai chegar lá e o diabo vai te oferecer mel, vai te apresentar mel, e o Sansão foi lá, comeu o mel, ainda levou o mel para os seus pais, e nem avisou os pais de onde ele tinha tirado aquele mel. Que maldade. Eu falei, às vezes o pecado de um respinga no outro. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Essa é a mensagem que eu vim trazer para você, em nome de Cristo Jesus. Medita na palavra de Deus. Amém, Jesus? Pai, muito obrigado. Obrigado por essa palavra, Senhor Deus, pela revelação que o Senhor nos deu, pela orientação dada pelo Teu Espírito Santo. Que a gente não se engane, meu Deus. A dependência é total e completa no Senhor. Não queremos, meu Deus, abrir portas, permissões, consentimentos ao inferno, para que entre na nossa vida. Não queremos cometer o erro, meu Deus, de Sansão, o erro, meu Deus, do homem lá no início, de desobedecer a Tua palavra e pensar que porque está dando tudo certo, Deus está comigo. Aonde tem a desobediência, Deus não está. Deus não está com o desobediente. Deus não está com aquele que peca. Pai, em nome de Cristo Jesus, aquele que faz a sua vontade, a esse o Senhor ouve. E o que nós queremos é fazer a tua vontade, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu apresento cada pessoa que ouviu esta mensagem. Eu vi que enquanto elas ouviam, o Senhor falava. Eu percebi a atenção que elas davam enquanto eu pregava. Fala, meu Deus. Fala no coração de cada um de nós. Coloca o seu temor dentro de cada um de nós. Em o nome de Jesus Cristo. Te louvamos, meu Deus. Te louvamos por essa semana que está, meu Pai, quase que finalizando o mês. Te louvamos porque o Senhor tem estado conosco o tempo todo. Aproveito, meu Deus, para abençoar a nossa reunião de sexta-feira, 9h da manhã, quando estarei entregando o sangue do Cordeiro para cada pessoa, para ela participar aqui comigo e para ela levar para ungir portas e janelas de suas casas, da sua empresa, do condomínio. A morte não terá poder. A morte não vai ter poder na vida dessa pessoa, nem naquilo que pertence a ela. Vai ser algo tremendo e queremos essa comunhão contigo. Nesse dia queremos ver a manifestação do teu poder. Nesse dia queremos ver a unção descer de cura, de libertação, de operações, de maravilhas, em o nome de Cristo Jesus. Por isso eu te peço, consagra, meu Pai, o dia de sexta-feira da paixão, dia 3 de abril, às 9h da manhã.
Consagra o suco de uva que está no altar. Unja com óleo precioso, com fogo do teu Espírito Santo, Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Pai. Eu creio em Ti. E você diz: obrigado, Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Glória a Deus.